Então, o Charlie Chaplin faleceu aos 88 anos de idade e deixou 4 declarações, ou seja, 4 ensinamentos, 4 resultados da sabedoria, não é, de vida, colhida no seu processo de observação enquanto ele viveu, né, o personagem dele. Ele viveu 2 personagens, né? O personagem pessoal dele, que é o Charlie Chaplin, e o personagem lá, o Carlito, né, o Chapeuzinho de Coco lá, que é o personagem que nos encanta. Então eu vou ler os aforismos. Nada é eterno nesse mundo, nem mesmo nossos problemas. Eu gosto de andar na chuva, para que ninguém veja minhas lágrimas. O dia mais desperdiçado da vida é o dia em que não rimos. Os 6 melhores médicos do mundo são o sol, o descanso, o exercício, a dieta, a autoestima e os amigos. Se você ver a lua, verá a beleza de Deus. Se você ver o sol, verá o poder de Deus. Se você se olhar no espelho, verá a melhor criação de Deus. Então acredite, somos todos turistas, Deus é o nosso agente de viagens, né, que já definiu os nossos roteiros, reservas e destinos. A vida é apenas uma jornada. Viva o presente. Uma coisa que desse poema aí eu não vou nem mencionar, né, que assim, eu acho que já é uma constante nossa, né, que quando nós falamos dos pranayamas, quando a gente, né, comenta ou analisa, né, o que nós fazemos na relação, não é, na relação com os pranayamas, a gente tem, né, a compreensão de que o pranayama ele tem 2 funções, né? Os pranayamas ele tem uma função que pode ser entendida como uma função mística, religiosa, como parte de um processo de autoconhecimento, do processo de yoga, uma parte mística do processo de yoga. E ele tem a função, que é a função recolhida, né, a função explorada pela ONU, pela Organização Mundial da Saúde, que são os tratamentos, né, para ansiedade, para o nervosismo, para a depressão, etc., que é um dos recursos utilizados para aqueles que precisam, assim, ter algum tipo de cuidado psicológico, né? E quem é que não precisa, né? Vivendo nesse mundo que é como ele próprio, né? Que é a ideia, né, geral, que nós sabemos, né, que o mundo, por ser temporário, ele produz em nós um desgaste, que é um estresse psicológico, devido ao fato de que ocorre uma fissura, uma incongruência entre o fato de que nós somos princípios fixos ou princípios reais, absolutos, vivendo uma experiência dentro de um ambiente relativo, funcional, subjetivo, ou seja, né, simulado. Então, como ele é temporário, e nós, os princípios reais ou consciências, somos fatores contínuos, e por isso nós temos a intuição de continuidade, porque nós somos seres permanentes, ou seja, eternos, é que nós sofremos o estresse produzido por essa dicotomia entre a intuição de eternidade que nós somos e a experiência subjetiva de temporariedade, de interrupções pelas quais nós vivemos. Então, os relacionamentos são rompidos, né? Filhos se separam dos pais, os pais se separam de filhos, amigos se separam. São como folhas que se reúnem, não é, na margem do rio e se separam depois, né? Essa realidade é uma realidade que não dá para simplesmente negligenciar emocionalmente. Dá, na verdade dá, é o que nós fazemos, né? Nós negligenciamos essa realidade emocionalmente e nos apegamos, né, à ideia de que isso não vai acontecer, de que as coisas serão
assim, contínuas de que as coisas permanecerão. Isso vem do fruto da nossa intuição, pelo fato de nós sermos almas, e como almas somos princípios eternos, e enquanto princípios eternos nós conjecturamos que todas as coisas ao nosso redor são eternas. Entretanto, a observação objetiva da realidade é que não é bem assim. Aquilo que é permanente, permanece, e aquilo que é irreal, desaparece. E essa é a observação que os sábios védicos nos apresentam como sendo peças do jogo que nós precisamos lidar, e aprender a lidar com essas informações requer um estado psicológico de um certo equilíbrio. E para isso, nós temos aí algumas técnicas que ajudam nesse processo. E o equilíbrio não significa que você não vá brigar com o seu filho porque ele está simplesmente fazendo algo inoperante ou assim prejudicial para ele mesmo. Não significa que você não vá discutir com o seu esposo ou a sua esposa porque ela deixou de te informar o horário que voltaria para casa. Não significa que você não vai se estressar lá no trânsito quando alguém cruzar o seu caminho de forma abrupta e irresponsável. Não significa que a vida vai parar de ser, vai parar de... Não é isso, Só significa que você conseguirá absorver mais rapidamente os impactos produzidos pelas experiências da vida, Por exemplo, alguém que não tem conhecimento vai olhar, por exemplo, alguém que não tem conhecimento do karma, por exemplo, vai olhar, por exemplo, para uma pessoa numa situação difícil e vai ficar confuso em relação a Deus. Vai ficar confusa por que Deus, permite que uma pessoa seja bonita, saudável, rica, com recursos, e outra adoecida, numa situação desfavorável. Que Deus é esse que não vê, as diferenças que existem? Será que nós temos que fazer o trabalho que Deus não está fazendo? Ou seja, nós temos que corrigir essas diferenças, já que Deus está negligenciando isso daí? Então vamos nós fazermos, Então quando nós não temos conhecimento, nós até agimos com uma certa arrogância. Porque quando nós pensamos dessa forma, que nós somos as pessoas que, nós vamos corrigir o mundo, isso significa mais ou menos afirmar que Deus é inoperante ou negligente na sua atividade, porque uma vez que ele é superpoderoso, então ele já poderia ter feito essa correção antes que você tivesse essa maravilhosa ideia de corrigir o mundo. E essa presunção se deve à ignorância. Quando a pessoa desconhece as leis do karma, então naturalmente ela vai ser uma crítica de Deus, ela vai se posicionar de uma forma ofensiva em relação a Deus e indiretamente acusando-o de inoperância, improbidade administrativa e de negligência, porque como ela se indigna com as diferenças que existem no mundo, ela vai querer então corrigir essas diferenças, ao menos emocionalmente ela vai querer fazer isso, ou intelectualmente. E no momento em que ela busca essa perfeição de alinhamento, de acordo com a moralidade e da evolução ética que ela tem, automaticamente ela vai se posicionar como um crítico de Deus, porque afinal de contas um ser com uma inteligência proativa e com poderes sobrenaturais já poderia ter feito esse alinhamento antes de mim. Mas já que ele não fez, deixe-me fazê-lo, porque alguém tem que fazer. Então essa posição é uma posição de uma certa forma nobre, porque a pessoa quer ver as coisas bem feitas ou as coisas melhor arranjadas. Entretanto, no fundo ela acaba sendo um crítico ofensivo de Deus, porque indiretamente a colocação é de que Deus é negligente, ou pelo menos, quem sabe aí até cruel em certo ponto. Isso é de certa forma ateísmo. Então apesar de a pessoa ter uma boa intenção, ela acaba tendo uma atitude ofensiva e ateísta, mesmo não tendo noção de que está fazendo isso. Então o conhecimento ajuda a pessoa a ter uma visão mais clara, daquilo que é a realidade. E o conhecimento de como é que funciona a nossa mente, a nossa psique, o nosso sistema neurológico, o nosso processo emocional, ajuda a nós absorvermos melhor os impactos que nós vivemos ao viver a experiência da vida, assim, uma pessoa que tem conhecimento, por exemplo, ao ver a dicotomia da realidade,
ele pode entender que as leis do karma estão agindo, que a nossa função é, enquanto participantes do karma coletivo, fazer o melhor que nós podemos para amenizar o impacto do karma coletivo, porque o efeito gerado no karma coletivo acaba nos afetando individualmente, então é inteligente se preocupar em amenizar os impactos do karma coletivo, do ponto de vista prático, né? Mas também a pessoa entende que se trata de um movimento de leis e reações que estão em andamento. E assim ela consegue, né, interagir com Deus de uma maneira mais inteligente, mais sóbria, sem a arrogância de se posicionar como uma pessoa mais moralmente evoluída do que Deus. Então, conhecer as leis do karma ajuda a pessoa a ter um relacionamento mais honesto diante de Deus, né? Por isso que conhecimento ajuda a lidar com os problemas da vida, né? E quando a gente tem noção, por exemplo, de como é que funciona a nossa psicologia, os nossos movimentos psicológicos, as nossas emoções, a nossa mente, então isso facilita até para a nossa inter-relação conosco diante das experiências da vida, como nós estamos colocando. Por exemplo, depois de muitas pesquisas, se verificou que processos tais como fechar os olhos e cantar uma música mentalmente, por exemplo, é um processo de meditação altamente poderoso. Você pode, inclusive, cantarolar mentalmente. Quando se canta, muitas das terminações nervosas da rede neurológica se ativam de maneira benéfica, produzindo endorfina, dopamina, serotonina, vários hormônios de bem-estar e de saúde. Por isso que imagine um mundo sem música, como não seria, né? Nós já teríamos nos destruído, eu acredito, né? Felizmente a música faz parte, né, do processo da nossa autorrealização e do nosso equilíbrio emocional. Então, fechar os olhos e simplesmente mentalmente cantarolar ou ouvir uma canção com os olhos fechados, isso é meditação. Isso é uma técnica de meditação. Os yogis fazem isso com mantras. Então, eles fecham os olhos, respiram e entoam mantras, como nós mencionei aí, né? Na hora dos pranayamas, você pode entoar o mantra Shanti para deslizar mais facilmente nas respirações e absorver-se no seu samadhi. Isso provoca uma movimentação no sistema neurológico que relaxa o sistema neurológico e acalma o ser, não é? Nos tornando mais flexíveis, mais resistentes às diferenças que nós viveremos, os problemas que nós viveremos durante o processo, né, da nossa experiência de vida. E eu me lembro, vou assim, só contar uma breve experiência que eu tive no ano de 2017. Não é? Eu perdi a minha mãe e eu entrei num período, né, conhecido como o Sadasati, um período astrológico um pouco sério. E nesse período eu, né, perdi a minha mãe. E minha família estava morando na Índia. Eu então fui, né, para ficar com a minha família na Índia. Eu estava no Brasil, fui e recebi uma proposta de trabalho na Coreia do Sul, que era um trabalho diferente do qual eu fazia. E eu não tinha ideia, né, de como era esse trabalho, mas como era uma proposta boa e eu estava precisando, né, dos recursos, eu então resolvi aceitar a proposta e fui parar no extremo sul da Coreia do Sul, numas ilhas entre a Coreia do Sul e o Japão. E nós ficávamos isolados durante 7, 10 dias em alto mar, né, recolhendo algas marinhas, uma espécie rara de algas marinhas, de plânctons que surge lá naquele mar. E eu estava trabalhando lá dessa forma. E era uma experiência de isolamento absoluto, né? Não tinha internet, não tinha conexão, tinha um rádio que funcionava uma vez ao dia para a comunicação do barco com terra. E nós trabalhávamos muito e tínhamos uns momentos de folga, e nesses momentos de folga o silêncio era praticamente absoluto, né? E eu estava sozinho ali, na verdade estava com meu filho, a minha família estava na Índia, e eu não tinha comunicação nenhuma com o mundo externo, não tinha comunicação com a minha família,
E eu então, numa situação em que eu sou responsável pela família, a gente começa a pensar, né, se algo acontece comigo aqui, né, como é que eu vou cuidar do meu filho, ou como é que eu vou proteger a minha família, como é que eu vou cumprir o meu dharma, cumprir a minha missão. Esses pensamentos, quando você está isolado num ambiente completamente assim, inóspito, porque você alto mar, né, é como se fosse um deserto basicamente, né? Então a mente, as emoções começam a produzir certos efeitos que não é normal, não é comum, né? É como uma espécie de Big Brother, por exemplo. Você está isolado numa casa e lá nós estávamos com eram oito pessoas, né? Cada uma de uma nacionalidade diferente, do Vietnã, da China, do Paquistão. Então éramos 8 pessoas de nacionalidades diferentes, com línguas diferentes. Eu acho que só tinha uma pessoa lá que falava inglês, com o qual eu me comunicava mais ou menos. E nós nos comunicávamos de maneira muito intuitiva. E o capitão do barco, ele era meio alucinado. E eu acho que com o tempo do trabalho ele deve ter ficado um pouco sequelado. E ele só se comunicava aos gritos. Então era uma experiência meio assim chocante, né? Era até engraçado ver ele se comunicando, porque era tudo aos gritos, aos berros. Então era uma situação muito tensa, muito estresse. E o que me ajudou naquele momento, né? Assim, o que me permitiu passar por aquele momento foi justamente, não é, os pranayamas. Então eu fazia os pranayamas, fazia as respirações, entoava os mantras mentalmente, continuamente, e isso deu uma grande diferença na situação. Então não é que a vida me colocou numa situação em que eu fui obrigado a usar essa técnica dos pranayamas, e foi extremamente fundamental para o meu equilíbrio emocional, para poder cuidar também do meu filho naquela situação. E eu, assim, naquele momento eu agradecia muito, né, aos sábios, a Deus, ao universo, por ter aquele conhecimento, né? Porque foi aquele conhecimento que me permitiu ter a sobriedade, o equilíbrio necessário. E nós passamos 4 meses trabalhando assim, dessa forma. Então foi exigido, né, esse equilíbrio. Então assim, e eu depois que eu voltei, né, eu retomei a minha vida normal, eu pude perceber o quanto esse conhecimento ele pode ser valioso na nossa vida nos momentos em que nós precisamos, mas ele deve ser utilizado no momento em que ele deve ser utilizado. Então, normalmente, a gente tem essa ideia de que nós fazemos a espiritualidade nos momentos em que nós estamos bem, né? Estamos bem, então a gente pratica a espiritualidade. Acontece alguma coisa que nos desequilibra, pronto, nós cancelamos a nossa prática espiritual, o nosso sadhana, e nos abrigamos nos nossos problemas. Então, nós pegamos os nossos conhecimentos cultivados e colocamos na estante. E vamos na direção de uma aventura desconhecida, que são os problemas. Eles nos absorvem e nos adoecem. Então nós precisamos aplicar os conhecimentos que nós temos. E como o Charlie Chaplin disse aí no poema dele, 6, né, como ele coloca aqui, olha, eu aprendi, né, que os 6 melhores amigos, os melhores médicos do mundo, né, e ele nem fala da pessoa, ele fala do mundo mesmo, né? Os 6 melhores médicos do mundo são o sol, o descanso, o exercício, a dieta, a autoestima e os amigos. Tudo isso é observado dentro dos processos de sadhana, que é observado pelos pranayamas, né? Então você, para realizar um sadhana consistente, um sadhana forte, você precisa estar com outras pessoas que também estão praticando o sadhana. E nesse caso você precisa de amigos, né? E os pranayamas, ou o ato de equilíbrio emocional, desenvolvimento da saúde mental e a saúde psicológica, começa logo no despertar. Você precisa, né, despertar, então começa com o sol. O sol é um médico, e os primeiros raios do sol, eles são extremamente saudáveis. Tanto é que é muito raro encontrar pessoas doentes na roça, ou então pessoas em estado de depressão e melancolia. É muito raro, né? Assim, normalmente na roça as pessoas adoecem na tarde, depois na velhice.
durante a vida é muito comum pessoas saudáveis, fortes, robustas e entusiasmadas, né, com autoestima, porque o processo natural e biológico da vida produz saúde. Então o sol, que acorda todas as entidades vivas, é um médico. Por quê? Porque ele proporciona justamente a saúde, né? O descanso, os pranayamas, a técnica de autoconcentração produz descanso neurológico. Como o sistema neurológico controla todo o corpo todo, como um todo, permanece em estado de descanso, na verdade, né? Então nós conseguimos descansar a nossa mente, descansar o nosso cérebro, e o nosso corpo responde a esse descanso com autoestima, com endorfina, com dopamina, com hormônios que produzem bem-estar, né? E no caso a dieta, né? E aí eu já deixo aí, né, assim, aberto o espaço, porque a dieta a gente pode ter aí, não é, diferentes níveis de dietas. E claro, assim, se a gente colocar o conceito da dieta dentro do processo dos pranayamas, nós podemos citar que nós estamos fazendo dieta do sono, né? Nós eliminamos uma parte do sono, então nós dormimos menos, isso é uma dieta, e aplicamos luz no lugar do sono. O sono normalmente é um estado de inconsciência, né? Um estado de uma espécie de coma, semicoma, estado de semicoma. Então nós cortamos o estado de coma e substituímos com despertar. Como a missão de vida humana, o resultado final da vida humana é o processo do despertar, o exercício do despertar ativa esse mecanismo interno, num sentido mais profundo. Então a gente começa com o biológico e o interno, que é místico, se manifesta na sequência. Por exemplo, nas clínicas de recuperação, as pessoas são ensinadas a sua reeducação pessoal, né, a manter a limpeza do ambiente. Nos quartéis, por exemplo, né, cortar o cabelo, estar sempre alinhado, levantar e já arrumar assim o local. Então, os quartéis, né, na verdade, apesar de serem regidos pelo planeta Marte, o comportamento psicológico é do signo de Virgem, que é de fato metódico, sistemático, detalhista, e é quase que praticamente um sistema de como se fosse um toque, né? Você precisa ser disciplinado, limpo, organizado, e tem que ter um certo autocontrole e respeito para que você não se envolva, né, em conflitos. Então, clínicas de recuperação, até na prisão. Eu tive uma vez aqui com um rapaz que né, ele assim, esteve na prisão, e na hora de acordar, ele acordava cedo, né? Ele acordava cedo. Outras pessoas tinham dificuldade de acordar, e ele acordava cedo, tomava banho, e quando ele comia, ele lavava o próprio prato dele, sem dar problema, sem tentar enganar, sem tentar colocar o prato dele embaixo do prato de outros, sabe, essas coisas que as pessoas fazem quando são assim, indisciplinadas, vamos dizer, para não dizer mal educadas. Esse rapaz, ele fazia tudo isso, e eu perguntei para ele: como que você aprendeu isso? Ele falou: na cadeia. Na cadeia é assim, você tem que acordar cedo, normalmente entre 6 e 7 da manhã, porque são muitas pessoas na prisão. Se você quiser tomar banho, então você tem que acordar mais cedo que os outros. Normalmente eu acordava às 5h30, porque o pessoal começa a acordar às 6, então eu acordava às 5h30 para eu poder usar o banheiro, né? Assim. E também, na hora em que você come, você tem que lavar o próprio prato, a cela tem que ser limpa e organizada todos os dias. A vistoria exige isso, senão depois tem tal. Então tem todo um processo disciplinar para reeducar a pessoa dentro da prisão, né? Quando tem uma prisão organizada, quando tem aquelas loucuras é diferente, mas quando tem organizado, existe uma disciplina, um processo disciplinar. A comida não é uma comida esbanjar comida, por exemplo, jogar comida fora. Tem, né, certos né, atos disciplinadores, enfim. A questão é que sempre que existe um processo de redisciplina, de autocontrole, envolve algumas técnicas que exigem que a pessoa tenha uma saúde mental favorável. E sempre que é assim, começa logo cedo o processo, junto com o processo biológico natural, que é o despertar, né? Então, tecnicamente, a terapia de organizar as coisas externamente, né, como por exemplo, arrumar a própria cama, lavar o próprio prato, pagar as contas em dias, etc. Essa atitude
exerce um efeito psicológico interno e a pessoa então desenvolve a espiritualidade como consequência disso. Então ela está se desenvolvendo espiritualmente enquanto ela está realizando atividades externas, como no filme, por exemplo, o Karate Kid, né? Quem assistiu esse filme, quem lembra do filme, né? O garoto queria aprender Kung Fu e Karatê e tal, e ele ficou aprendendo, na verdade, a limpar o chão, limpar o carro. Ele questionou, né? Mas vem cá, eu tô querendo aprender, lutar Kung Fu. E, na verdade, ele estava aprendendo as técnicas básicas, né? Dos movimentos da arte, mas ele não entendia isso. Então, essas características, esses movimentos que nós fazemos, muito embora nós não tenhamos a compreensão completa do efeito que isso gera do ponto de vista interno, como eles são criados de maneira inteligente para ter uma funcionalidade que tem uma relação de controle do sistema neurológico, então esses sistemas eles são muito sofisticados. Porque o sistema neurológico é a coisa mais sofisticada que existe talvez no universo. Existe mais sistema neurológico de combinação neurológica no cérebro do que estrelas visíveis no céu. Então é uma coisa assim bem absurda. E esse sistema de yoga, ele produz essa função. Então eu tô pegando, né, esse ponto aí que o Charlie Chaplin mencionou, que um dos nossos melhores amigos são o sol, o descanso, o exercício, né? A yoga em si é um exercício. Ele é um exercício de cura mental, emocional, física, e ele é, de fato, assim, um exercício tão importante para a humanidade que ele é reconhecido pela ONU como um dos recursos de cura que as pessoas podem utilizar e incentiva esse processo, né? Então, realmente, eu estou aproveitando, né, essa sabedoria do Charlie Chaplin e, assim, correlacionando com o que nós estamos fazendo, porque isso até valoriza, né, o que nós estamos fazendo no sentido do que nós entendemos que essa função ela está alinhada com os mestres, aqueles que são observadores, né, e, enfim, e aqueles que produzem conhecimentos, tá? Para finalizar, aqui ele menciona outra coisa. Se você ver a lua, verá a beleza de Deus, né? Ou se ver o sol, verá o poder de Deus. Normalmente, na astrologia, no sistema astrológico, nós temos a seguinte situação, né? A lua representa o princípio mãe e o sol representa o princípio pai, tá? E nós temos o masculino e o feminino envolvido na operação. Normalmente, o princípio masculino ele está correlacionado com a característica do poder, tá? Então, o sol ele representa o pai, que é o princípio masculino e, portanto, o princípio de poder. O sol, por exemplo, ele é o centro do sistema nervoso, o centro do sistema solar, e os planetas giram ao redor do sol. Então ele exerce uma influência sobre os demais planetas e a influência gravitacional, bem como também, não é? O Sol ele exerce um princípio de ele é como, por exemplo, o governo, né? Então assim, está concentrado sobre ele, né, o processo de controle. Portanto é o poder, né? Eu não sei exatamente de onde que o Charlie Chaplin recolheu essa informação, mas pode ser que seja, né, assim, dos conceitos da astrologia, né? Se você ver a lua, verá a beleza de Deus. Por quê? A lua representa o princípio mãe, ok? E o princípio maternal, como nós falamos na oração, né, a compaixão, né, é a fotossíntese da evolução, ou seja, a fotossíntese é um processo pelo qual as plantas, do qual as plantas se utilizam para recolher gás carbônico do ambiente e expelir oxigênio. Então, recolhe-se uma substância tóxica e solta-se uma substância benéfica. E a compaixão, ela tem essa natureza, né? Ela recolhe o mal que o mundo produz, ela recolhe a fúria, né? Como o Renato Russo, certa vez, né, suplicou, né? Explica a grande fúria do mundo, né? Ele quis entender a fúria do mundo.
Então ele suplicou para que alguém explicasse o sentido da fúria, da violência, talvez a lei do karma, né, que ele quisesse entender, talvez alguma coisa assim. Mas a compaixão recolhe a fúria, né, do mundo, que é o karma coletivo, a violência, os sofrimentos, e devolve cura, né, devolve amor, devolve paz, devolve bem-aventurança, devolve saúde emocional, saúde mental. Então a compaixão é a fotossíntese da evolução, na metáfora que nós estamos utilizando. Então aquele que pratica a compaixão consegue respirar a existência de Deus, né? Devido à fotossíntese das plantas que nós respiramos, né? Então, a compaixão nos permite respirar o humor e a natureza divina de Deus, ou a beleza de Deus. Por quê? Porque a compaixão, ela tem uma característica extremamente maternal, né? No sentido, é o aspecto feminino de Deus, né? Que é o aspecto devocional, cuidadoso, dedicado, né? Aquele que se entrega ao outro, né? Quando nós observamos na natureza, a observação que nós temos do processo biológico é que o macho dá a semente, coloca a semente e vai embora. Ele simplesmente vai. E para ele tanto faz se a prole sobreviver ou não. Ele simplesmente vai. Então, a fêmea permanece, recolhe essa semente, doa-se, né, porque ela doa o corpo dela, né, como morada, ela divide o corpo dela com outro ser, então ela se doa, se entrega, isso é compaixão, e depois ela também doa a própria vida para que aquele ser, né, sobreviva. Então a mãe é o ser que se dedica de fato, né, ao outro. É o princípio compaixão. É por isso que nós maternamos as pessoas, o nosso exercício é de maternar, né, as outras pessoas, e portanto, maternando os outros, nós estamos maternando a humanidade, e com isso nós estamos assim, tentando sinceramente praticar aquilo que o Mestre Jesus nos ensina, né, que nós devemos amar ao próximo, mas nós não conseguimos amar, porque nós somos ressentidos, nós somos, né, passamos por muitas experiências de choque, somos traumatizados, então a gente está mais ou menos tentando sobreviver aos nossos traumas. O que dizer de amar o próximo? Isso é praticamente utópico. Então a gente reza para que tudo dê certo, mas amor mesmo é algo que está fora da nossa agenda, digamos assim, de experiência prática. Então, o que nós fazemos nesse caso? Porque nós precisamos seguir o mestre. A gente não pode simplesmente ouvir as instruções dos mestres e simplesmente levar isso no abstrato como se fosse algo que a gente coloca na prateleira e de vez em quando a gente fala sobre o assunto para nos sentir, digamos, confortáveis com a nossa consciência. Não pode ser assim. A gente precisa exercitar o assunto de alguma forma. Assim, mesmo que seja de uma maneira simples, mas tem que pôr em movimento, para justificar todo o esforço que os mestres fizeram para nos orientar, nos ensinar. Então nós procuramos praticar isso daí, esse conhecimento, praticar esse exercício de compaixão, que é o ato de amar o próximo mesmo não amando, né? E mecanicamente, com o tempo, nós aprendemos a desenvolver o sentimento. Embora nós não tenhamos, com o tempo o sentimento aparece naturalmente no coração como fisioterapia, né? Como o resultado consequente de uma fisioterapia. Esse processo é uma fisioterapia da alma, né? O processo do exercício da compaixão. E a compaixão é uma qualidade representada pela lua dentro do sistema de astrologia. A lua significa a mãe, a lua representa a devoção, a lua representa o amor, a lua indica o útero, porque mãe, útero, é de onde, né, se reproduz os seres humanos. E quando foi mencionado aqui que aquele que olha para a lua verá a beleza de Deus, se tiver a orientação astrológica, realmente vê a beleza de Deus, porque através de observar a natureza desse criptograma, ou dessa informação representada pela lua, nós nos reportamos diretamente ao aspecto interno de Deus, que é o aspecto que vai além do poder de Deus, que é o amor, que é a compaixão, que é o amor de Deus, né? E nós sabemos, aqueles que, né, estão acostumados a falar sobre os conhecimentos védicos, sabem que o resultado final do exercício do poder é que ele se submeterá ao amor inevitavelmente. É uma questão de tempo. Então, o tempero final é que o ser tornar-se-á
mais amor, com uma leve tonalidade de poder, que é para dar um charme, digamos, no tempero final. Mas vai ficar reduzido, não é, a um pequeno fragmento do processo todo. O amor vai dominar necessariamente a receita e o poder vai ter uma participação singela para dar um realce no tempero final, que é o processo de amar. E o amor é a parte mais bela de Deus, né? Apesar de que tudo no Supremo é belo, porque ele é belo, o poder de Deus também é um estado natural de beleza, mas o amor é aquilo que mais nos chama a atenção, porque nós somos resultados consequentes dessa expansão de amor, que é a alma, é um efeito colateral do amor, que é a natureza fundamental da existência de Deus. E isso está refletido na compaixão, e a lua representa a compaixão. Então, olhando a lua, você verá a beleza de Deus, olhando o sol, você verá o poder de Deus. Tá? Muito bem, são 7 horas e 54 minutos. Eu vou dar pausa aqui. Se alguém tiver algum comentário, queira falar alguma coisa. Muito bem. Tem uma pergunta de Renata aqui no chat. Ah, tá. Deixa eu olhar aqui. Deva, os Vedas citam algo sobre a quantidade ideal do sono? Sim. Os Vedas orientam para que a pessoa observe o fluxo biológico da natureza e se harmonize com a biologia. Então, adormecer com o sol se pondo, então você, né, tem ali um período de tolerância, né? E despertar antes do sol nascer, que é o Brahma Muhurta. Normalmente, os sábios são mais radicais, né? Então eles vão lá mais cedo. Mas normalmente as pessoas comuns é orientado ao menos meia hora antes do sol dar o seu processo inicial de nascimento, ou de aparecimento. Então entre 5 e 5h30 é um horário saudável do ponto de vista do sistema biológico, da glândula pineal também, porque a glândula pineal ela está ligada por Wi-Fi, né, vamos colocar dessa maneira, com o Sol. Quando o Sol aparece, ou quando o Sol se põe, quando a Lua aparece, ou quando a Lua se põe, a glândula pineal está ligada a esses processos biológicos. Então ela respira, né, ela faz esse movimento como um coração batendo, de acordo com o movimento do Sol e da Lua. Então, é saudável, né, essa relação de despertar e de acordar, né? E agora, cientificamente falando, uma pessoa normal, saudável, necessita, com 6 horas de sono, ela já consegue repor a energia que precisa para o organismo. Mais do que isso fica como reserva, né? E acontece que quando a pessoa guarda muita reserva, você pode observar que quem dorme muito fica inchado, por exemplo, começa a inchar, né? Observe uma pessoa que dorme muito. Quando você dorme muito, você acorda com o rosto inchado. Por quê? O corpo está tentando salvar, né, preservar aquela energia ali e não tem o que fazer com ela, então vai acumulando, então a pessoa fica inchada. Esse inchaço, ele também é um inchaço interno, um inchaço emocional, um inchaço psicológico. Então a pessoa fica inchada, ela fica não saudável, né, na verdade. Então o ideal mesmo é observar o processo biológico, 6 horas de sono, organizar-se, disciplinar-se para dormir durante 6 horas e começar a usar essa disciplina, né? Numa fase mais radical, os sábios eles vão reduzindo o sono. Por exemplo, o nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, na sua fase final, ele dormia cerca de 2 horas por dia. Existe um grupo de pessoas, atualmente, eu esqueci o nome desse grupo de pessoas, eles são workaholics, na verdade, né? E eles querem mais tempo para trabalhar ou para ler, ou eles se incomodam com o processo de perder tempo dormindo, né? Então, existe uma técnica científica que a pessoa vai reduzindo gradualmente o ritmo de sono
E tem pessoas que dormem apenas meia hora por dia, 40 minutos, 20 minutos, ou dorme durante 2 horas, intervalos de cochilos de 20 minutos durante o dia. É uma técnica que é utilizada. Se procurar aí no YouTube, vai aparecer essa técnica. Mas eles usam, né, esse método mais para trabalho mesmo, ou querem passar num concurso, ou precisam focar em alguma coisa, ou simplesmente não querem perder tempo, né, dormindo, porque eles acabam concluindo que dormir é algo que realmente, né, assim, acaba sendo um grande investimento, né? E o tempo se escoa aí, 1/3 da nossa vida nós passamos praticamente dormindo, então é muita coisa. Então essas pessoas querem eliminar esse processo, então elas vão usando esse recurso, mas normalmente 6 horas de sono é o suficiente para que a pessoa esteja saudável e predisposta, então ela não fica nem inchada, né, e nem raquítica, você dormindo aí. Krishna no Bhagavad Gita diz que uma pessoa não pode ser um yogi autêntico, né? Um yogi, enfim, não pode ser um yogi no sentido propriamente dito da palavra, se ela dorme demais ou dorme de menos, se ela come demais ou come de menos. Ela tem que encontrar um equilíbrio, e esse equilíbrio, normalmente esse equilíbrio, como o universo ele é criado de forma inteligente, para buscar o equilíbrio nós temos que observar como o universo é criado. E olhar aí a inteligência do universo e se harmonizar com essa inteligência, porque o universo ele é criado inteligentemente, então ele está em equilíbrio. Então nós nos harmonizamos com o universo, nós vamos naturalmente estar em equilíbrio. Por isso que todos os seres da natureza estão em equilíbrio com o universo, né? Eles despertam cedo com o nascer do sol, e no nascer do sol eles se recolhem, e os animais da noite vão então para a rua, né, no pôr do sol e no nascer do sol. Existe um equilíbrio aí, né, de turnos muito perfeito. Nós somos seres da luz, nós somos seres do dia, então nós despertamos com o sol. E tem outros seres que são da noite, da escuridão, o metabolismo deles é no escuro, então eles permanecem acordados durante o processo do escuro. Nós, seres humanos, não somos adaptados à escuridão, nós somos destinados à luz. E como almas, né, nós estamos buscando esse estado de despertar. Portanto, acostumar-se à luz é um ato de harmonizar-se com a inteligência de Deus. Então 6 horas é um período aí adequado, né, para a gente poder se adaptar. Muito bem. Então, nós vamos encerrar aqui, são 8 horas. Foi um prazer, né, estar com vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Tchau para todos, tenham um bom dia. Bom dia.